Olá, amigos, começamos o Opinião América News, as notícias de destaque, as mais relevantes, as que repercutiram ao longo da semana aqui nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Hoje, sábado de sol, as temperaturas voltaram a subir e parece que o inverno, pelo menos aqui na região sul do estado da Flórida, começa a dar adeus. Estamos em Key Biscayne e eu quero trazer alguns assuntos. O primeiro deles é envolvido diretamente aqui com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump chegando próximo do seu primeiro mês de mandato e que durante essa semana, para além de ter gastado tempo para trazer mais detalhes em entrevistas coletivas, também com a assinatura de algumas outras ordens executivas relacionadas à imigração, acabou também envolvido nas questões internacionais. As questões internacionais que ganham força e protagonismo novamente, mediante a esse sábado, onde o grupo terrorista Hamas acabou libertando mais 3 reféns que estavam sob o seu poder há mais de um ano. Em troca, quase 400 presos palestinos também foram liberados. Existia a possibilidade, inclusive, de que o presidente Trump pudesse preparar alguma ação mais drástica em função das últimas falas, onde o presidente Trump deu um ultimato para o grupo terrorista Hamas para que todos os reféns fossem libertos. E o prazo dado foi inclusive o meio-dia desse sábado. Corroborando inclusive para isso, o próprio premier israelense Benjamin Netanyahu também fez ameaças claras ao grupo terrorista Hamas em função da mesma propositura. E não se sabe se a nova fase do cessar-fogo terá início imediatamente ou se as negociações poderão emperrar. Nesse Opinião América News de hoje, a necessidade da gente falar sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. É uma guerra que está prestes a completar 3 anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky parece já também bastante desanimado e não acreditar que terá condições de ainda sobreviver diante das empreitadas das forças militares russas sem o apoio dos Estados Unidos. O presidente Trump, que conversou com as duas partes nessa semana por telefone, tanto com Vladimir Putin, presidente russo, quanto o presidente Volodymyr Zelensky. E o presidente Trump deu também alguns sinais de que a paz tem de fato condições de ser selada muito em breve, mas a Ucrânia muito provavelmente não conseguirá ter de volta as regiões que foram anexadas pela Rússia ao longo desses 3 anos. E o presidente Trump deixou claro também que a fatura vai chegar para a Ucrânia. Quase 500 bilhões de dólares aportados pelos Estados Unidos ao longo desse conflito, se não forem pagos em espécie, o presidente Trump já tem a fórmula para ter uma compensação: ocupar terras raras, que seriam o objetivo de Donald Trump para tentar reaver parte do dinheiro que foi colocado no governo ucraniano. Vamos acompanhar os próximos dias desses 2 conflitos, onde certamente os Estados Unidos têm uma participação agora praticamente direta. Vamos para o Brasil? E o presidente Lula, hein? Uma pesquisa divulgada ontem, sexta-feira, foi um verdadeiro banho de água fria, ou um balde. Para muitos, foi uma verdadeira cachoeira de água fria. O governo Lula conseguindo, através da pesquisa da Datafolha, o seu pior índice em toda a história. Juntando os 3 mandatos de Lula, é a primeira vez que o presidente tem uma aprovação tão baixa, de apenas 24%. E parece que a explicação é lógica.
dentro inclusive do próprio governo, que tenta, em alguma medida, criar agendas positivas para o presidente, trocou a comunicação, mas não conseguiu agregar conteúdo. Criou aí uma agenda para que o presidente pudesse viajar pelo Brasil, mas por onde ele tem sido recebido, nós não vemos aquele entusiasmo de outrora. O presidente Lula, que parece que começa a sentir a realidade de que o seu governo, ainda completados 2 anos, e portanto tendo aí quase 2 anos pela frente, não consegue oferecer uma alternativa para os problemas reais da população. Por exemplo, como o preço dos alimentos, a alta da inflação, o preço dos combustíveis, e as promessas que não foram cumpridas. Mas, apesar disso, o presidente Lula, ele se diz convicto que tem uma missão a cumprir ainda nesse governo. Eu estou colocando na minha vida um desafio. Eu quero destruir a mentira. Esse é o embate meu. Eu quero destruir a mentira. Porque eu aprendi com a minha mãe desde pequeno. Meu filho, a verdade engatinha e a mentira voa. O presidente Lula, ele não consegue trazer, por exemplo, os mesmos dados, os mesmos números, e de uma certa forma ficando com uma pecha de que nem sempre consegue ter as suas palavras lastradas na verdade. E falando ainda de Brasil, as eleições 2026 estão logo ali. Estamos em 2025, mas o Brasil respira cada vez mais a sucessão presidencial. E os nomes, inclusive em função da baixa popularidade do atual governo, vão já dando as caras e começam, de uma certa forma, também consolidar as suas pretensões. É o caso de Pablo Marçal, que foi o fenômeno das últimas eleições municipais em São Paulo, federalizando as eleições da capital paulista e ganhando muita visibilidade em todo o território nacional e até tração para uma nova campanha. Ele, que era um novato e um estreante na disputa por um cargo no executivo, parece bastante disposto em continuar a sua empreitada agora em 2026, se lançando como sucessor de Lula. No meio do caminho apareceu Gustavo Lima, o cantor sertanejo que também tem muita popularidade, uma carreira já consolidada de muitos anos, com a possibilidade real, também de disputar a cadeira mais alta no Planalto. Mas em função de 2 players considerados do segmento externo à política, os tais outsiders, parece que vão tentando construir uma saída para fortificar essa possibilidade. Temos aí o fato do encontro de ambos, alguns dias atrás, aqui bem perto, em Miami. Pablo Marçal, que foi acompanhar a final do Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano, da NFL, ali em Nova Orleans, pegou o seu avião e foi direto para Miami para se encontrar com Gustavo Lima. Eles conversaram sobre Brasil, conversaram sobre as suas carreiras bem-sucedidas e ficou no ar o suspense, inclusive levantado pelo próprio Pablo Marçal, de que existiria algo sendo traçado para um futuro próximo. Não se sabe exatamente o que, mas Pablo Marçal, num tom enigmático, disse em uma das suas postagens em rede social que em breve o público brasileiro teria novidades a respeito dessa dobradinha. E assim nós terminamos o Opinião América News dessa semana. Continue com a gente, hein? Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações. Essa semana vamos ter outras lives. Você assistiu a live que eu fiz com o Reinaldo Gotino?
o jornalista Reinaldo Gotino da Record TV, dá uma navegada aqui dentro do canal, né? Você tem ali vídeos variados, né? Que certamente também vão te chamar bastante atenção. Conteúdo bem legal que a gente tem produzido aqui dos Estados Unidos para todo mundo. Dá o seu like, compartilhe o nosso canal. Eu quero te ver em breve. Valeu demais, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.